Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Pastor Elaine e eu temos um privilégio, que é quando nós estamos visitando uma das nossas igrejas, seja nos Estados Unidos, na Alemanha e agora em Portugal, e a gente embarca de volta. É o privilégio de estar saindo de casa e indo para casa. Ou seja, a gente sai daquele lugar e volta para casa. Da mesma forma, quando nós saímos daqui e vamos para lá, nós estamos saindo de casa e indo para casa. Porque onde há uma igreja louvando e servindo a Deus, é a nossa casa. Sejam os integrantes, nós estivemos na Alemanha também, nessa viagem nós passamos um final de semana ali, e foi literalmente um final de semana só de trabalho. Pegamos um voo às 6 horas da manhã, o que nos obrigou a sair de casa às 3 horas, acordamos a 1h da manhã, aí voamos para Frankfurt, aí de Frankfurt nós pegamos um outro voo, fomos para Berlim, de Berlim o pastor Johanna nos pegou umas 3 horas de carro até Rostock, e aí fomos direto para a igreja, porque já tinha um culto esperando por nós. E aí tivemos um culto na sexta-feira à noite, dormimos no sábado pela manhã. Nós já tivemos damas e valentes eventos que avançaram até as 2 da tarde, às 5h nós estávamos de volta na igreja com mais um culto abençoado. Dormimos no domingo pela manhã, culto na igreja, acabando o culto, voltamos para Berlim, de Berlim para Frankfurt, de Frankfurt para o Porto. Muito trabalho, nós já estávamos bastante exaustos, mas muito realizados, e ainda tínhamos uma carga maior de trabalho esperando por nós, mas foi tanta bênção, uma pastora, a Elaine contou, que se tornou tudo tão leve, tudo tão agradável, é tão abençoado a gente ver. E aí eu abraço meus irmãos em alemão, que não falam português, e meu alemão é Bis morgen, Guten Tag, é o Genau, que todo mundo, Genau, e a gente se ama, a gente se entende, da mesma forma com os nossos, a gente até conversa, eu não sei como, queridos, sinceramente, isso é algo sobrenatural. Vocês tiveram para conhecer o diácono Micael, que é um diácono da nossa igreja lá. Ele não fala absolutamente nada de português, e o inglês dele é o meu alemão. É good morning, goodbye, how are you, e acabou. E ele vem e conversa comigo, conversa sobre o Brasil, sobre política, conversa sobre a igreja. Ele fala em alemão, aí eu falo inglês com português, e a gente se entende, assim com os outros lá também. Mas da mesma forma acontece nos Estados Unidos, acontece em Portugal, e isso é muito bom. Mas é muito bom voltar para casa e ver pessoas que a gente ama tanto. Querido, quando a gente volta, vocês ficam mais bonitos, sabiam? Eu olho e falo, gente, só tem gente bonita nessa igreja. E eu estava mesmo, a gente chega, parece que as crianças cresceram. E a gente chega, os adultos são todos magrinhos, todos bonitos. Eu falo assim, é a força da saudade, mas é porque a gente está em casa. Muito bom estar louvando, adorando a Deus juntamente com vocês. Mas, nessa noite de celebração da ceia, eu queria pensar rapidamente com você sobre algo que vem acontecendo com as igrejas pelo mundo afora. Para muita gente, um culto é muito abençoado quando há uma, entre aspas, manifestação sobrenatural do Espírito Santo, e aí as pessoas começam a dançar, as pessoas começam a se locomover, as pessoas... tanta coisa que a gente vê espalhado por aí hoje nas redes sociais. Para muita gente, isso é um evangelho intenso, isso é manifestação do poder de Deus, é o choro em profusão, é a alegria em exagero, é o êxtase emocional quase que absoluto, com pessoas rodopiando, pulando, ou em atitudes até que me permitam fogem ao decoro de um culto de adoração a Deus.
A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Está lá em 1 Coríntios 14:40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Há um equilíbrio. Isso me faz pensar, o que importa realmente na nossa caminhada espiritual? É a intensidade com que a gente quer viver ou diz viver esses momentos de adoração a Deus? Ou é, de fato, a fidelidade que nos conduz a uma persistência de não desistirmos jamais? A Bíblia traz inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus que edificam as nossas vidas, mediante a forma como viveram, a plenitude de como eles se relacionaram com Deus. Mas uma das pessoas que mais me impacta quando eu penso a respeito disso é uma personagem que está muito em voga na atualidade, que tem muito da sua vida distorcida pelo imaginário social. Foi muito decantada em livros que se tornaram best-sellers e teorias surgiram sem fundamentação bíblica. É uma das personagens mais marcantes do Novo Testamento, Maria Madalena. E é calcado nela que eu quero pensar com você sobre o tema da nossa mensagem, intensidade ou fidelidade. Maria Madalena, com a sua vida, nos mostra o exemplo daquilo que Deus espera de cada um de nós. Maria Madalena, Maria de Magdala, ela é citada na Bíblia aproximadamente 17 vezes. E ela é mencionada como Maria chamada Madalena, porque ela era oriunda de uma cidade chamada Magdala, e esse nome significa torre. Era uma cidade que distanciava-se cerca de 10 quilômetros de Cafarnaum, a cidade de Jesus. Era uma cidade rica, porque salgava peixes pescados no mar da Galileia. E isso trazia grande importância ao Império Romano, que precisava desse peixe salgado numa época em que não existia refrigeração, para poder suprir os seus exércitos na expansão daquele império com alimentação. Naquela ocasião, naquela época, as pessoas não tinham sobrenome. Eu sou Álvaro Cruz, mas as pessoas não tinham sobrenome. As pessoas eram conhecidas por serem filhos de alguém. As mulheres que eram casadas, elas eram conhecidas por seu nome, mulher de fulano. Maria, em questão, provavelmente era solteira, porque a Bíblia não diz que ela era mulher de alguém, mas ela é referenciada pelo lugar de origem dela, Maria de Magdala, Maria Madalena. Assim como Jesus, que nasceu em Belém e era conhecido por Jesus de Nazaré, aonde ele cresceu, a despeito de ter nascido em Belém. O que nós mais conhecemos sobre Maria de Magdala, Maria Madalena, é que Jesus expulsou dela 7 demônios. 7 demônios. E essa personagem, queridos, ela é tão importante que até na cultura popular ela se faz presente. Já ouviram a expressão Madalena arrependida? Fulano é uma Madalena arrependida. Pois é uma Maria de Magdala da qual foram expulsos 7 demônios. Quando uma pessoa se arrepende de alguma coisa, as pessoas dizem, uma Madalena arrependida. 7 é o número da totalidade, se nós fôssemos para a gematria bíblica, ou seja, o estudo dos números na Bíblia. Não é numerologia, é gematria bíblica. Então significa que foram expulsos daquela mulher demônios na sua plenitude. Talvez ela fosse uma mulher realmente oprimida espiritualmente. Pode ser também que ela fosse uma mulher muito doente, enferma, por atuação de demônios na vida dela. Mas o fato é que ela foi curada por Jesus Cristo. E em sendo curada, iniciou-se
uma nova vida de uma mulher que verdadeiramente queria viver um relacionamento com Deus da forma como Deus estabelecia. A primeira característica de Maria Madalena, que a Bíblia nos aponta, é que ela era seguidora de Jesus. Mas ela era seguidora de fato. De fato. A primeira vez que ela é mencionada na Bíblia é em Lucas, no capítulo 8. E eu vou ler com você os versículos 1 e 2, que diz assim. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 discípulos estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Jesus ia passando pelas cidades e povoados, e Maria Madalena estava junto. Maria Madalena estava acompanhando aquela jornada do ministério de Jesus juntamente com outras mulheres. A Bíblia diz, os 12 discípulos estavam presentes, mas aquelas mulheres também estavam, e elas tinham um papel muito importante de apoiar, de cuidar e até mesmo de suprir, como nós vamos ver, aquele exercício ministerial. Então, a primeira característica é que ela ia aonde Jesus estava. Ela queria estar onde Jesus estava. E essa deveria ser uma preocupação minha e sua também. Nós deveríamos estar preocupados de estar onde Jesus estaria, aonde Jesus está. É muito fácil para o cristão saber em que lugar ele deve estar ou que locais ele deve frequentar. Pergunte-se, Jesus estaria neste lugar? Jesus estaria presente nesta festa? Jesus estaria presente nesta reunião social de pessoas? Jesus estaria presente neste local que eu tanto almejo visitar? Porque nós precisamos ter esse mesmo desejo de Maria Madalena, estar aonde Jesus está. E um lugar que nós temos certeza que Jesus está, é na casa dele. Na igreja ele disse, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E por que não há então nas pessoas o desejo de estarem na casa do Senhor? As pessoas desejam estar em qualquer outro lugar, mas estar na igreja, aonde Jesus efetivamente está, deveria ser o desejo maior do nosso coração. E às vezes nós abrimos mão de estar na igreja. A Maria Madalena, a Bíblia diz, Jesus ia a pé, queridos, por cidades e povoados. A Bíblia está dizendo isso. Passava pelas cidades e povoados proclamando, pregando. E a pé ela ia também. A gente reclama porque vem de carro para a igreja. O trânsito está ruim. A gente reclama porque às vezes, talvez tenha que pegar um Uber. Não, vai ser muito caro. Talvez alguns possam optar pelo BRT. Está cheio aos domingos, é sério. E nós colocamos tantos obstáculos. Aquela mulher, ela ia juntamente com outras mulheres a pé, caminhando juntamente com Jesus para espalhar as boas novas de salvação. E nós estamos assentados aqui, aboletados confortavelmente nas nossas cadeiras, como eu já disse, cercados de pessoas bonitas, bem vestidas. Hoje eu estava elogiando a Valdira, eu falei, Valdira, você está muito elegante. Aí ela disse, todo mundo diz isso. Eu falei, isso gera uma responsabilidade para você, porque cada culto você tem que vir mais bonita. Ela falou, mas é isso mesmo, pastor, cada culto eu tenho que vir mais bonita. E eu quero que você saiba que você está conseguindo, Valdira, você está conseguindo. E aí nós estamos cercados de pessoas bonitas, e até ar-condicionado a gente tem, e ainda assim a gente muitas vezes acha que é difícil estar aonde Jesus está. Maria Madalena é um exemplo para mim. Porque, queridos, se nós desejamos verdadeiramente ser homens e mulheres, chamados homens e mulheres de Deus, só seremos se nós estivermos onde Jesus está. Se você está em locais aonde você sabe que Jesus não estaria, você está longe de ser um homem e uma mulher de Deus. Maria Madalena, ela foi curada, como eu já mencionei, pelo próprio Senhor
Jesus. Nós já lemos aqui em Lucas 8, 1-2, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Para ser seguidora de Jesus, ela primeiro precisou ser curada, liberta. Então preste atenção, queridos, a despeito de nós estarmos na igreja, para nós nos tornarmos efetivos seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser libertos, precisamos ser curados, sim, das nossas emoções que às vezes estão em frangalhos. Precisamos ter o nosso coração curado do ódio, da mágoa, do remorso, das memórias que ferem e machucam a cada vez que elas são revividas em nossas mentes. Nós precisamos de cura. De cura de um passado que às vezes nós arrastamos e que pesa tanto sobre nós. Precisamos de cura pela culpa que nos aponta constantemente dos pecados que nós cometemos, dos erros que nós infringimos. Nós precisamos de cura, precisamos ser curados. Aquela mulher foi completamente curada, 7 demônios, ou seja, totalmente curado. E o que Deus quer para mim e para você é que nós estejamos na casa dEle, na presença dEle, mas totalmente curados, sarados, renascidos em Deus. O nosso passado, e nós temos histórias diferenciadas aqui, e com certeza, independente da idade que você tenha, todos nós já tivemos experiências que nos marcaram com dor, com tristeza, com decepção, com traição. Cada um de nós foi marcado de uma forma diferente. Mas nós precisamos saber que aquele Jesus que expulsou 7 demônios, Ele também vai, se eu e você permitirmos e assim desejarmos, curar a nossa alma, sarar a nossa vida. Nós não precisamos estar na presença de Deus e nem devemos, sem que nós sejamos curados. Não permita que a dor, que a culpa, que a mágoa, que o ódio acompanhem você. Joga fora no nome de Jesus. Os demônios foram expulsos, então em nome de Jesus, nós expulsamos da nossa vida tudo aquilo que nos faz enfermos, em nome de Jesus. O mesmo nome, o mesmo poder que agiu sobre Maria Madalena, age sobre as nossas vidas e expulsa tudo aquilo que não provém de Deus. Ele traz de volta a nossa paz, a paz que excede todo entendimento, que guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Ele restaura a nossa alegria, Ele restaura o gozo da salvação, o prazer de estar na casa do Senhor, a certeza de que nossos nomes estão escritos no livro da vida, a esperança de uma vida com Deus para todo o sempre. Seja curado nesta noite, não saia daqui, não saia da mesma forma que você entrou. Porque ninguém, queridos, pode seguir Jesus sem deixar de ser quem era antes. Nós somos regenerados em Cristo. Nós nascemos novamente quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Quem está em Cristo, a Bíblia diz, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Ou seja, você não é uma versão melhorada de quem você era antes, não. Você é uma nova pessoa em Jesus Cristo. O próprio Jesus nos ensinou em Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é negar-se a si próprio? É nós reconhecermos que nós não somos mais como nós éramos antes. Sabe qual é? Hoje eu estava dando aula para os jovens falando sobre o processo da santificação. E sabe o que é bonito no processo da santificação? É que hoje nós somos melhores do que nós éramos ontem. Com certeza. Você olha para você, a sua vida sem Jesus Cristo, e você diz, como eu já melhorei. Talvez você pense, eu tenho muito para melhorar, e eu também tenho, todos nós. E a beleza da santificação é que amanhã nós seremos melhores do que nós já somos hoje. E a cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos negando a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, e vamos seguindo Jesus Cristo como Maria Madalena seguiu.
Maria Madalena, querida, ela foi apontada como prostituta. Eu quero que você saiba que a Bíblia nunca disse que Maria Madalena era uma prostituta. Maria Madalena não é a mulher que foi acusada de adultério, que ia ser apedrejada e se tornou célebre a passagem, porque Jesus disse: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Não, Maria Madalena não era essa. Maria Madalena também não é a mulher adúltera que a Bíblia fala, pecadora, que foi na casa do fariseu onde Jesus estava jantando e ungiu Jesus. Não, não era. E a outra Maria que a Bíblia se refere, que ungiu Jesus, a Bíblia fala em Betânia, era a irmã de Lázaro, e Maria Madalena não era a irmã de Lázaro. Então, o imaginário social foi criando tanta coisa a respeito de Maria Madalena, e até que veio um cara chamado Don Brown, que escreveu um livro famosíssimo chamado O Código da Vinci, que provavelmente tem gente que já leu esse livro muito mais vezes do que já leu a própria Bíblia. E aí ele estabeleceu um relacionamento romântico entre Maria Madalena e Jesus. Maria Madalena era a esposa de Jesus. Maria Madalena sabia, por isso que ela ia atrás de Jesus, aonde Jesus ia. Aí tem mais. E aí, como Maria era casada com Jesus, Jesus foi crucificado, Maria então vai para a França. E aí ela dá origem aos reis da França, que são descendentes de Jesus. E a loucura social é tão grande que as pessoas aceitam isso como verdade, mas renegam aquilo que a Bíblia, que é a palavra de Deus, aponta e determina como verdade estabelecida por Deus. Maria Madalena não era mulher de Jesus, até porque se fosse, queridos, a Bíblia diria que a Bíblia não negaria a verdade, a Bíblia é a verdade, a Bíblia não esconde absolutamente nada, a Bíblia é transparente, a Bíblia é Deus falando para mim e para você. Então, vamos parar de embarcar nessas teorias da conspiração que visam destruir a estrutura verdadeira da palavra de Deus. Se isso fosse verdade, a Bíblia diria. Da mesma forma que fala Joana, mulher de Cusá, também falaria Maria Madalena, mulher de Jesus. Jesus, ele não se casou. Maria Madalena não era prostituta. Mas pastor, eu sei por que criaram isso. É que Pedro tinha muito ciúme de Maria Madalena. E aí Pedro queria ser o primeiro apóstolo, mas Maria Madalena é que era. Então eles precisaram criar algo que denegrisse. Não pode nem mais usar essa palavra. Não é politicamente correto usar a palavra denegrir. Algo que viesse a esmaecer a importância de Maria. Então os discípulos machistas que eram, se reuniram e disseram: vamos dizer que ela era uma mulher da vida, que ela era uma prostituta. E aí ela passou a carregar isso. Só se for na cabeça daqueles que não conhecem Bíblia. Por misericórdia, era uma mulher pecadora como todos nós éramos também. Os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. E é por isso que nós vamos celebrar a Santa Ceia em memória de Jesus Cristo, em memória do sacrifício que Ele praticou no Calvário, do sangue que pagou o preço pelos nossos pecados. Todos nós éramos pecadores. E agora, pela misericórdia de Deus, a Bíblia declara que nós somos santos e estamos caminhando para o nosso lar celestial. Aqui não é a nossa pátria. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra. E que alegria é essa, saber quem eu era, mas quem eu sou agora, por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia, queridos, mostra para mim e para você que Maria Madalena ajudava financeiramente o ministério de Jesus. Uma mulher que era oprimida, que foi curada, que amou o Evangelho, que amou a Jesus Cristo como seu Salvador, que seguia Jesus Cristo por onde quer que ele fosse. Não, naquela cidade eu não vou não, porque é muito longe. Nessa cidade eu não vou não, porque eu não gosto, acho ela feia. Não, naquela cidade eu quero ir porque é muito bonita, é turística. Aonde Jesus fosse, ela ia. E tem mais, ainda a Bíblia diz que ajudava financeiramente o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era sustentado por mulheres. Vamos ler de agora, Lucas 8 novamente, agora até o versículo 3, desde o início. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam
com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Essa mulher é importante, gente. Susana e muitas outras. Interessante, quando a gente pensa em homens, a gente pensa sempre em Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Quando você pensar em mulheres, pense Maria Madalena, Joana e Susana. Estavam ali batalhando para manter o ministério de Jesus. Queridos, nenhum ministério pode ser estabelecido sem recursos financeiros. A Bíblia já nos mostra nisso. Ai, pastor, por que está fazendo o dia do Fronteira Porto? Porque não existe igreja sem recursos para sustentar essa igreja. Tudo é muito caro, por exemplo, na Europa. Arrendamento no porto. O que é arrendamento, pastor? Aluguel. Aluguel, estou já bem em português, né? Falando de arrendamento. Daqui a pouco eu vou falar para vocês de metro, comboio, autocarro, carrinha e outras coisas mais. Às vezes, para você alugar um imóvel, eles pedem de garantia até 1 ano de depósito de aluguel. 1 ano depois do aluguel. E tem pessoas que estão aqui que sabem que isso é fato. Isso é fato. Quando não pedem, até mais. Mas Deus, queridos, não se submete à vontade do homem, não. Deus faz coisas maravilhosas que nos surpreendem de uma forma absoluta sempre. Até Jesus precisava de quem sustentasse a ele e seus discípulos. Eles precisavam de comida. Eles precisavam de recursos para entrar e sair das cidades. Ninguém faz a obra de Deus tão somente pelo agir do Espírito Santo, por misericórdia. A Bíblia mostra isso para mim e para você. E aí, mostra que elas sustentavam o ministério, ajudavam a sustentá-los. Presta atenção, é sustentar mesmo. Não era uma ofertinha, uma oblação. Aqui uma oblaçãozinha para você. Uma ajudinha para o seu ministério. Era sustento, a Bíblia fala. Ajudava a sustentá-los com seus bens. Bens que eram delas. Era uma mulher, queridos, que tão grata a Jesus, que os bens materiais para ela já não tinham importância. Por quê? Porque os bens materiais não foram capazes de expulsar dela o demônio, os 7 que estavam sobre a sua vida. Seus bens agora eram destinados a sustentar o ministério de Jesus. Eram uma das mulheres que faziam isso. O fruto das suas mãos, daquilo que ela tinha. Porque você pensa, se ela era de Magdala, e Magdala era uma cidade rica, provavelmente Maria Madalena também tinha uma situação financeira razoável, por que não dizer confortável. E o que é que ela fez com isso? Se juntou a uma outra mulher rica, Joana, mulher do administrador da casa de Herodes, do rei. Se juntou a outra mulher rica para apoiar e sustentar o ministério. E o que é que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? Será que eu realmente oferto como eu deveria ofertar? Será que eu sou fiel nos dízimos? Não, pastor, não fala, por favor, de dízimo. Mas como eu não vou falar, querido, se eu estou falando de recursos financeiros, de uma mulher que sustentava o próprio Jesus Cristo. Atenção, queridos. Aquilo que a Bíblia me ensina e que eu ouço, ou seja, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, tem que ser praticado. Quem ouve e não pratica, a Bíblia já diz, vamos ler, Mateus 7, 24 e 27. Portanto, Jesus falando sobre a parábola de que construíram uma casa na areia e uma casa na rocha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, não basta ouvir, tem que praticar. Não basta ouvir, tem que praticar. Não basta ouvir, tem que praticar. É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos. Aconteça o que acontecer, deram contra aquela casa, ela não caiu, tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, você, não, eu sou ouvinte, eu só
Sabe aquela pessoa que está na faculdade, mas não está se formando em nada, porque ela é só ouvinte? Um ouvinte tem crédito da matéria que está fazendo? Não, ele é só ouvinte, não vai fazer prova, não vai fazer nada. A mesma coisa, quem ouve as palavras e não, é como insensato. Insensato é o crente que ouve e não pratica, que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e foi grande a sua queda. Enquanto num, a Bíblia diz assim, aconteceu tudo isso e a casa não caiu, no outro diz, grande foi a sua queda. Ela ouviu e praticou. Que isso possa ser uma constante na nossa vida. Que nós possamos ser praticantes da palavra do Senhor. Maria é para mim um exemplo de perseverança. Perseverança. Seguiu a Jesus aonde quer que ele fosse. Sem conforto, queridos. Porque não havia hotéis. Não havia hotéis. Eu vou para a cidade tal e eu vou me hospedar no hotel 4. Eu estava voltando para o Porto. Aí numa reunião, num cartório notorial, que foi também palco de um grande milagre de Deus, e aí uma pessoa pergunta para mim, você está voltando, né? Estou sim. Se eu voltar, sim. Aí é claro, você vai de business class ou primeira classe, né? Eu falei, não, eu vou de classe econômica. Como assim você vai de classe econômica? Eu falei, por que, querido, se eu tiver que gastar dinheiro, eu vou gastar com a obra de Deus, eu não vou gastar com uma cadeira maior ou com uma comida melhor que vai durar 10 horas. Eu vou gastar com aquilo que é eterno, com aquilo que realmente vale a pena. Nada contra, querido, se você viaja de business, de primeira classe, nada, mas as pessoas acham que você tem que viajar dessa forma. Já mencionei para vocês, no Canadá, o pastor pergunta para mim, seu carro é um Land Rover? Eu falei, não é não, é uma CR-V. Gente, há quanto tempo meu carro é uma CR-V? Realmente tem muita, está ficando muito antigo isso. Aí eu falei, não, é uma CR-V. Mas como o carro de pastor tem que ser uma Land Rover? Querido, se você tem uma, Deus te abençoe. Para mim não faz a menor diferença. Não que eu não venha a ter, pode ser até que eu venha a ter, quem sabe. Mas, primeiramente, eu quero usar aquilo que Deus tem me dado como Maria Madalena fez. Eu quero que meus bens sejam para a glorificação do nome do Senhor. Eu quero que aquilo que Ele tem me dado seja também instrumento para alcançar vidas, para povoar o reino dos céus. Seus bens são dados a você por Deus para uma finalidade maior. Seus bens não são dados a você para que a sua conta financeira seja gorda. Deus não dá para você recursos financeiros para você ostentar no mundo que você é poderoso financeiramente. Aquilo que Deus nos dá é para nosso conforto, sim, mas é para que nós sejamos instrumentos edificadores da obra de Deus. E eu sou grato a Deus porque eu tenho pessoas, muitas pessoas aqui, que assim são. Ela era um exemplo de perseverança. Quando Jesus foi levado para ser crucificado, começou uma história complicada. Uma história tão complicada quanto a que eu estou vivendo agora por causa do tempo olhando ali para mim. Pedro traiu Jesus. Jesus estava preso, levado para a casa de Caifás. A gente vai ver lá o pátio do Galicanto, ou seja, o local onde Pedro traiu Jesus. Pedro traiu Jesus. Os outros discípulos, vamos nos esconder, porque olha só, eles vão nos reconhecer, eles vão saber que a gente é da Galileia, a gente tem sotaque, a gente se veste como galileu, eles vão saber que nós somos seguidores dele, nós vamos ter o mesmo fim de Jesus, não, vamos nos esconder. Aí o homem que é corajoso se esconde, e uma mulher que é frágil estava presente durante todo o tempo, desde a prisão dele, a crucificação, ao sepulcro, a ressurreição. Ela estava presente porque ela era um exemplo de perseverança. Ela sabia em quem ela cria, ela sabia quem era o seu mestre, ela sabia que aquilo tudo que ele tinha dito era verdade, que haveria de se cumprir, e ela não teve medo. Ela desafiou a estrutura romana, como a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Uma mulher
exemplo de perseverança. Quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, ela e outras mulheres, vocês são tremendas, vocês são exemplo de coragem, de determinação, porque a Bíblia aponta isso. Marcos 15, 40, 41. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, mais jovem, de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Muitas outras mulheres. A Bíblia não diz muitos outros homens. Uma pessoa me contou uma história que se tornou engraçada. Vou contar um milagre, mas eu não vou falar do santo, é claro. Que a pessoa estava na jacuzzi, e aí o tempo estava um tempo nublado, estranho. Daqui a pouquinho aquela pessoa vira para o marido e fala assim, levei um choque. No que ela falou, levou um choque, quando ela olhou, ela disse, não sabia que meu marido voava. Uou! E quando ele voou da piscina, da jacuzzi, caiu um raio do lado. Pô! Ela escapou ilesa. E ela disse o seguinte, ele correu para não levar o choque, para não estar... Mas ele falou assim, se vira você, porque eu estou livrando a minha pele. Se tornou engraçado, mas eu imagino que o momento deve ter sido muito trágico, muito trágico. Outras mulheres estavam ali. As mulheres não tiveram medo de ter as suas vidas confrontadas. Os homens se esconderam. Então, queridos, Dia das Mães é domingo. Olhe para essas mulheres e seja grato a Deus. Mulheres corajosas, mulheres de Deus, mulheres que edificam as suas casas. Pode achar, pastor Elaine, eu não sei, você fala que está levando um choque, eu vou me agarrar com você, vou ser eletrocutado juntamente com você e vamos juntos para o céu. Quando a pessoa fala assim, eu não sabia que meu marido voava, queridos, eu desabei. É claro que eu desabei. O tempo todo da crucificação, Maria Madalena ficou diante da cruz. Só teve um discípulo ali, João. Mas eram 12. Um tinha traído, sobraram 11. Só um ficou. Menos de 10%. Os outros abandonaram aquele que eles diziam que jamais abandonariam. Palavras são só palavras, queridos. Muito mais do que palavras são as atitudes que pesam. Muito mais do que palavras, o que realmente tem importância é a atitude, o comportamento, a ação. Mateus 27, 56 diz assim, muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus para o servir. Estavam ali Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Ela presenciou toda a dor do seu Salvador, ela compartilhou provavelmente cada lágrima, mas ela foi uma mulher aos pés da cruz. Que lindo isso. Uma mulher aos pés da cruz. João 19, 25 diz assim, perto da cruz de Jesus. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Perto da cruz de Jesus. Os outros se esconderam porque podiam ser identificados como seguidores, como discípulos, mas ela era uma seguidora. Ela também era um discípulo, ela podia não ser um apóstolo, mas era um discípulo, ou seja, alguém que seguia aquilo que Jesus ensinava. Mas ela estava ali perto da cruz, talvez você possa dizer, Maria era mãe, mas também estava ali a irmã de Maria. Mas o que era Maria Madalena? Era alguém que determinou que iria ser seguidora de Jesus até o fim. Seja seguidor de Jesus até o fim. Não importa o que o mundo vai cobrar de você. E o mundo vai trazer aflição, porque a Bíblia assim nos ensina. Cada vez mais, querido, vai se tornar difícil a gente ser seguidor de Jesus Cristo. Cada vez mais vai ser difícil a gente proclamar o Evangelho da salvação. Parece algo pequeno, mas essa semana foi proibido
o evangelismo em presídios, porque é proselitismo. Mais um pouquinho, a pregação do evangelho vai ser classificada como proselitismo também. Mais um pouquinho, nós vamos ser proibidos de cultuar ao Senhor. E acredite, quanto tempo isso vai demorar, não sei, que Deus permita que demore muitos e muitos e muitos anos para que nós tenhamos tempo para cumprir a missão que Ele nos deu, de espalhar o evangelho, de levar o evangelho a toda criatura. Mas cada vez mais se torna difícil. Essa mulher não se importou com essas coisas. Ela podia ser presa, identificada, seguidora de Jesus, mas ela estava lá, perto da cruz. Primeiro ela acompanhou de longe, diz a Bíblia, eu li com você, e ela foi se aproximando. Quantos de nós teríamos coragem? Eu já me perguntei isso. Eu me esconderia como os discípulos, ou estaria ao pé da cruz? É óbvio que romantizando, eu vou estar sempre aos pés da cruz, porque é só uma hipótese, não é uma realidade. Mas quando a vida nos confronta, quando a vida exige de nós um posicionamento, qual tem sido o seu posicionamento? Perto ou longe da cruz? Perto ou longe da cruz? Nós precisamos estar aos pés da cruz. A gente precisa se identificar com Jesus na sua morte. Ser cristão é nós nos identificarmos com Jesus na sua morte. Sem nos identificarmos com Jesus na sua morte, nós não seremos filhos de Deus. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Precisamos ter esse desejo de sermos crucificados. O que é ser crucificado? Na cruz com Jesus Cristo é voluntariamente aceitar e viver para Deus, uma escolha, uma opção nossa, abrir mão de tudo como Ele abriu, para estar na presença de Jesus. Por quê? As igrejas estão cheias de jovens mancebos. O que é isso? Pessoas que dizem que praticam o evangelho, como aquele jovem mancebo dizia, mas que não querem abrir mão de absolutamente nada. É impossível seguir a Jesus sem abrir mão daquilo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Ele. Vamos abrir mão de muita coisa que às vezes a gente gosta. Mas por quê? Porque nós gostamos infinitamente mais, amamos infinitamente mais o nosso Salvador. Tem que ter coragem. Precisamos morrer em Cristo. Romanos, Paulo escreve, a igreja em Roma, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, somos unidos a Jesus Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Só vamos viver com Cristo se morrermos com Ele. Maria estava ali se identificando com a morte de Jesus Cristo. Ela estava ali dizendo, eu também estou sendo crucificado, juntamente com o meu Salvador. Mas dois privilégios maiores ainda de Maria Madalena para terminarmos. Maria Madalena observou o lugar aonde o corpo de Cristo foi colocado. Gente, essa mulher é tremenda. Essa mulher seguiu Jesus Cristo pelas cidades durante anos, sustentou o ministério de Jesus. Quando Jesus foi preso, ela estava lá. Quando Jesus foi caminhando para a cruz, ela estava lá. Quando Jesus foi crucificado, ela estava lá. E ela podia ter dito, morreu, acabou. Não é isso que a gente diz? A gente vai no cemitério e fala assim, acabou, morreu, terminou tudo. Mas ela fez questão de acompanhar o corpo de Jesus Cristo. Quando Jesus foi sepultado, ela foi uma das mulheres que observou o lugar onde o corpo foi posto. Vamos ler Marcos 15, 45? Então José, esse José é José de Arimateia, vamos falar sobre ele. Comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz,
envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Elas viram o Salvador ser retirado da cruz. E eu imagino a dor que perpassou o coração daquelas mulheres, e ser envolvido num lençol de linho e ser levado para aquele sepulcro cavado na rocha. A Bíblia diz, viram aonde ele fora colocado. Que mais? A Bíblia diz que ela ficou assentada em frente ao túmulo de Jesus. Jesus estava no túmulo e Maria estava sentada diante do túmulo de Jesus. Mateus 27:57 diz assim, ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num limpo lençol de linho, colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. Para elas, a história não tinha terminado. Jesus podia estar sepultado, mas elas estavam assentadas ali. Presta atenção. Mesmo que pareça que a história terminou, mesmo que pareça que o fim já foi designado, mesmo que aos nossos olhos a pedra já tenha rolado, a boa nova que a Bíblia nos traz é: a história ainda não chegou ao final. A história só chega ao final quando Deus determina que ela se encerre. A história só chega ao seu final quando Deus coloca o ponto que finaliza tudo. Enquanto isso, queridos, mesmo que aos olhos humanos pareça terminou, a história continua, porque Deus é aquele que controla todas as coisas. Olha só, José, chamado de Arimateia, porque era da cidade de Arimateia, não era sobrenome dele não. Um homem rico, desafiou Roma. Quem era crucificado não podia ser sepultado. Quem era crucificado, depois que descia da cruz, o corpo ficava largado, se decompondo, para todo mundo olhar e falar: ali jaz um criminoso condenado à crucificação. Ali está um condenado pelas leis romanas. E por que que José foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus Cristo? Ele foi desafiar a legislação romana, queridos. Foi um homem de muita coragem. Ele podia ser preso por causa disso. Ele estava descumprindo a legislação. Ele estava querendo sepultar um condenado à crucificação que não podia ser sepultado. E ele empenhou a sua reputação. E com coragem, ele foi pedir a Pilatos. Por quê? Porque sepultando Jesus, ele estava dizendo a Roma: vocês crucificaram um inocente. Porque somente aqueles que eram inocentes, ou seja, não condenados à crucificação, podiam ser sepultados. É por isso que ele foi pedir o corpo, porque o corpo não estava à disposição, o corpo ia ficar exposto ao tempo para se decompor. Não era tão somente chegar lá, a família pegar o corpo e levar para sepultar. A legislação romana não permitia. E ele foi lá e desafiou a legislação romana para dizer: vocês condenaram à cruz um inocente. E é isso que a Bíblia declara para mim: morreu no meu lugar um inocente, morreu no seu lugar um inocente, morreu no seu lugar, morreu no nosso lugar o inocente cordeiro preparado desde a fundação dos séculos. E a nossa coragem? Você não tem coragem nem de dar um convite da sua igreja para a pessoa. Ai, quer que o motorista do Uber vai achar que eu sou fanático? Quer que essa vendedora da loja vai achar? Querido, a vendedora da loja está te empurrando o que ela quer e ela não está nem aí preocupada para você. Mas vai ficar: mas entregar um convite da igreja, eu vou estar sendo inoportuno, eu vou estar incomodando as pessoas. A gente não tem coragem, às vezes, de dizer que é crente. Ser crente. Pedro, você é seguidor de Jesus? Eu não sou seguidor de Jesus não.
Por quê? Porque a sociedade vai me excluir. Queridos, que a sociedade me exclua. Eu quero estar incluído no rol daqueles que são salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Sociedade, que a sociedade me exclua. Eu sou oficial superior da reserva da Marinha. Prazer em conhecer você. Eu sou pastor. E é o que eu tenho maior alegria e orgulho em abrir minha boca e dizer eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Nossa vida reflete na eternidade. Aquilo que a gente faz para o reino de Deus reflete na eternidade. Aquilo que a gente faz para o mundo, acaba. Um grande arquiteto morreu, um grande escritor morreu. Mas quando nosso trabalho reflete na eternidade, não vai ter fim, não vai terminar jamais, porque nós fizemos para a glória do nome do Senhor. E a coragem de Maria Madalena, porque mesmo sabendo que a lei romana não permitia, ela estava lá dizendo, eu vou acompanhar, porque eu estou declarando para Roma, eu não aceito a condenação dele, ele era inocente, então eu vou acompanhar o sepulcro, eu vou sentar-me ali no sepulcro, porque ali jaz o meu Salvador. Os discípulos estavam escondidos, a Bíblia mostra isso. Mas, não bastando isso, ela ainda disse assim, vou ungir o corpo de Jesus, para que o meu Salvador tenha um sepultamento digno. Ele tinha que ter tido o corpo exposto ao tempo. Agora já teve um sepulcro e ela já teve que fazer mais, eu vou ungir. E aí os soldados romanos vão me ver chegando com as especiarias para ungir aquele que foi condenado à cruz. Você está entendendo a coragem dessa mulher? Você está entendendo o exemplo de fidelidade que ela der para mim e para você? A gente se esconde por qualquer coisa, a gente nega por coisas pequenas. E essa mulher estava ali firme nas suas atitudes até o final. Maria Madalena. Essa mulher se chama persistência. Essa mulher se chama determinação. Essa mulher se chama fidelidade. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Sabe, querido, a gente precisa ser perseverante. Nunca desistir nem olhar para trás. Tiago 1 diz assim, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Não diz que você é perseverante se você abandona no meio do caminho. Não diz que você é perseverante se a sua ação não foi completa. Não diz que você é perseverante porque você correu 2/3. Eu nunca corri uma maratona, corri 5 meias maratonas. Mas fui até o fim todas elas. O diácono Stefano já correu maratona. Foi até o fim? Foi até o fim. E eu me lembro dele dizendo para mim assim, pastor, nos 2 dias seguintes eu não prestava para nada. Mais ou menos isso, não foi, Stefano? Mas ele não abandonou, ele foi até o fim, não é fácil. Isso é perseverança, ação completa. A Bíblia diz, prova da sua fé que produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Então, queridos, seja perseverante, vá até o fim, vamos juntos, até o final, vamos ser perseverantes. E aí, Maria Madalena foi para ungir o corpo de Jesus, eu vou abreviar a história. Ela chega no sepulcro, a pedra estava rolada, o sepulcro estava vazio. Aí ela corre e vai contar a Pedro e João, a pedra está rolada, o túmulo está vazio. Aí Pedro e João vêm correndo, olham, o lençol está dobrado. A Bíblia diz, o que é que eles fazem? A Bíblia diz também, vão embora. Está vazio, tchau. O que Maria Madalena fez? Ficou ali chorando. Não saiu da cena de ação mais uma vez. Queridos, não saia da cena de ação. Não saia do local onde as coisas estão acontecendo na sua vida. Não abra mão. Seja como Maria Madalena, fique ali firme. Aconteça o que acontecer.
Pedro e João, o discípulo amado, foram embora. E a Bíblia diz assim: Maria Madalena, está aqui, ó. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Mas enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Mais uma vez. E aí, quando ela vai olhar dentro do sepulcro, alguém lhe apareceu e perguntou por que ela estava chorando. E a Bíblia diz que ela pensou que era um jardineiro. E Maria explicou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. João 20:14 diz assim: nisso, ela voltou-se e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: o Senhor o levou embora. Diga-me aonde o colocou e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria, exclamando em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Vocês entenderam? Maria foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Maria teve o privilégio de ser a primeira pessoa que falou com Jesus ressuscitado. Não foram os seus discípulos, não foi Pedro, Tiago, João, André, Felipe, não foram seus discípulos, foi uma mulher chamada Maria. E por que ela teve esse privilégio? Porque ela foi perseverante, porque ela foi fiel. Somente aqueles que são fiéis hão de receber a coroa da vida. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu fico imaginando o privilégio que ela teve de ver o cumprimento da promessa, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, ver Jesus Cristo ressuscitado. Você consegue imaginar o turbilhão de emoções do que aconteceu da mente no coração daquela mulher? Ver Jesus ressuscitado. Ela entrou para a história, ela entrou para a eternidade, a primeira pessoa na humanidade que viu Jesus ressuscitado. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.